Eu, eu assisti um show do guitarrista, não sei se você conhece, Tim Miller, Sim, cara. né? Ele, Sim. ele foi meu professor lá na Berkeley, cara, mas ele teve um dia que ele tocou lá, fez um show com uma baterista chamada Terry Lyne, sabe quem é essa mulher? Ela tocou com o Wayne Shorter. E, cara, ela tocava assim, cara, com uma dinâmica muito baixinha, sabe? Mas tava quebrando tudo, ela fazia muita coisa com muito pouco som. E depois, aí, né, como ela era professora lá também, fui procurar saber. Ela falando assim, pô, quando eu tava tocando assim, cara, eu tava me sentindo Steve Gadd. Aí quando eu toquei aquela música, pô, eu tava me sentindo Brian Blade. Mas você assistindo o show, tu tá ouvindo só ela. Você não tá entendendo por trás da cabeça dela Tô quais são as ligado. referências que ela tá puxando. Tô A gente ligado. volta àquele assunto que a gente falou lá no início. Cara, referência é É tudo. Se referência, você né? não tem um acervo, né? Hoje eu rodei um teste pra galera ver o nível de guitarra e muita gente falou assim, pô, cara, eu até acerto as perguntas teóricas, mas eu sinto que o meu som é chato, o meu som é tal, tal, tal. Falei, cara, qual que é o problema? O cara estuda errado porque ele ouve errado. Exato. Ele pode ouvir um monte de coisa, mas se o ouvido dele não é um ouvido atento a entender, cara, timbre, é meu lugar na banda, como desenvolve o improviso. E o cara, quando vai estudar, sobe dessa escala, aumenta a velocidade, BPM, o teu som vai ficar assim. Porque você é o que você ouve, você toca o que você estuda, ouve e vivencia, pô. Cara, você tá falando um negócio assim, mas tão importante, por quê? Porque a maneira como você ouve também é importante, porque às vezes a gente só se ouve, Sim, mas a gente não ouve o todo. sim. E aí o que acontece? Eu vou só subir dessa escala porque é o que eu faço, é o que eu ouço, Sim. né? Então, assim, a música ela é relacional, né, cara? Então, quando a gente tá tocando, e por isso que a ideia do curtir o som, de você estar fazendo ali, tocando, ela é importante para você vivenciar essa ideia de você poder, de fato, ouvir o outro, Sim. de você poder entender a dinâmica do outro e você responder a essa dinâmica do cara, Sim. né? Uma das coisas que, de fato, é muito chato às vezes é que a gente tem muita gente extremamente habilidosa, mas com uma musicalidade chata, Uhum. entende? Sim. O cara domina o instrumento, domina às vezes até o contexto do conteúdo musical em si, né? A escala, o cara sabe os caminhos e tal, mas a música é chata. Uhum. Não dá para ouvir o cara o tempo todo. Por quê? Porque se você ouvir uma música, você vai ouvir a segunda música dele, você... Entendi. Ah, sim. Entendeu? Porque ela não te arrepia, ela não vem com emoção Sim. da ideia do, cara, tô aqui fazendo algo aqui que, cara, vai atingir o cara que está me ouvindo. Então, às vezes, por isso que esses caras, os mais velhos, né, acabam meio que metendo pau na galera mais nova, exatamente por conta disso. E, cara, você precisa abrir um pouco a tua mente, Sim. musicalmente falando, né? Tem um corte aqui do Torquato Mariano quando ele veio aqui, que foi Pô, um corte. Torquato é o É. embaixador dessa fala, velho. Que ele... E não, mas deve ter uns 100 mil views esse corte, cara. É um monte de gente reclamando, dizendo que, mas tem que ser reciclado, tem que ouvir os caras mais novos. Porque ele disse que são caras que ele ouve uma vez e fica impressionado, mas na segunda fica enjoado. Exato. A primeira vez que eu falei, nossa, bicho, vamos botar a segunda. Ah, tá, entendi. Já saquei. Nenhum problema, cara, né? Tem Sim, gente que vai ouvir, é uma coisa. Tem até o math rock, né? Que é um rock mais matemático. sim, Não sim, tem sim. problema, não, cara. Às vezes o cara curte isso. Mas num sentido mais amplo, a música tem uma conexão emocional, né, cara? Tem, cara. E esse é uma coisa que talvez hoje, por a coisa ficar tão específica, que é o que você está falando, é tão matemático o negócio, que acaba perdendo esse feeling, né, de fazer a coisa com mais emoção. Eu ainda curto muito essa ideia, às vezes, de uma dinâmica, o jeito como o cara toca guitarra. Se o cara fez um blend, né, uma entrada de guitarra com um drive, mas o drive certo, o timbre certo, Sim, naquele momento, cara, dá um tchan na música e caramba, bicho. Às vezes o cara realmente vai fazer uma virada, né, mas o cara faz a virada, sim. entendeu? Cantada, tirando o som da bateria, cara, é outra coisa. É. Muito, muito mais assim do que o cara impressionar com uma velocidade, com a técnica, seja lá o que for.
E isso é um ponto, talvez, que a gente está perdendo, né? Sim. Por quê? Porque a gente está tão preocupado, às vezes, com tanta coisa no sentido de ser específico, tocar muito limpo, ou que a gente perde exatamente essa dinâmica que a música tem. A dinâmica, às vezes, cara, um jeito que você toca, né, diferenciado, a forma como você entra na música, como você sai da música, a forma como você cria a música também, porque às vezes, até para compor, o cara é muito matemático, né? Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Mas às vezes está suando de um jeito que não está trazendo nada. Mas ele não, compôs, está aqui. E o Pat Metheny, cara, tem duas frases muito legais. Ele fala o seguinte, cara, os melhores músicos não são os melhores instrumentistas, são os melhores ouvintes. E também fala o seguinte, quando você for tocar, você deixa o estudante em casa e chama o ouvinte. Exato. Porque, cara, são processos diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, o Torquato, né, você também, vocês são caras que entraram muito no contexto de eu vou tocar para servir um produtor, um cantor. Você não está tocando no sentido de estou fazendo música para músicos. Exato. Porque existe também o música para músico, que eu não acho que seja errado, né? Porque você pode fazer uma música para músico de vários níveis. Exato. Tem um Sparrow Gyra, tem um Yellow Jacket. O Sparrow Gyra é muito mais popular do que o Yellow Jacket. Exatamente. Você pega um Wayne Shorter, um Herbie Hancock, é muito mais popular do que um Aaron Goldberg, um outro pianista. Existem vários níveis, cara. Música é difícil, né, cara? Porque tem um lugar que cara, isso aqui tocou o coração de basicamente todo mundo. Mas também tem a música que ela é feita para um nicho muito específico, porque é para apenas aquelas pessoas e todo o resto não importa. É isso. É verdade. Isso também existe, sabe? Existe. E dentro daquele nicho que é nicho, também tem um cara que é mais chato, o cara que é mais melódico. Exatamente. É muito ampla, né, cara? Mas é engraçado que mesmo com esses ouvintes específicos, nichados, a relação que esse ouvinte tem com aquele nicho, com aquela música específica, vai mexer com ele de alguma forma, né? Ele vai ter uma reação àquilo ali. Sim. Ele vibra. Talvez aquilo ali faz muito sentido para ele por uma questão de gosto e de referência. De referência, total. Entendeu? Uhum. Dentro de uma fala mais genérica, mais ampla, né? O que a gente está tentando dizer aqui é que, às vezes, a música perde um pouco em sentido, fica em detrimento, a musicalidade fica em detrimento à performance. Né? Sim, no sentido do cara fazer aquela coisa extremamente top, mas vazia. Sim. Entendeu? Você não consegue impressionar. Você vê que o cara te impressiona, cara, mas ele não te marca. Sim. Ele, né, cara, a gente até hoje vai lembrar de solos das antigas radiofônicos, né, cara? Eu estava vendo um especial da Shania agora na Netflix esses dias, segunda vez que eu estava vendo. Aí eu estava vendo a frase, exatamente, o Brett Mason estava falando, né, sobre ela, e ela contando a carreira dela, e ela dizendo assim, como ela queria expressar essa música dela, né? E aí o primeiro CD dela não saiu do jeito como ela queria. Ah, pode crer. Entendeu? Porque ela, poxa, tinha ali toda uma gravadora por trás, e o cara tava botando ela para ser aquele molde bem country, né, tradicional. Mas aí quando ela botou o CD na gaveta, não foi isso? O primeiro assim que ela queria mesmo, ela botou as músicas na gaveta e gravou algumas coisas de outros compositores. Não teve um álbum dela que ela gravou o álbum inteiro, depois que ela gravou, ela não curtiu, ela gravou um outro álbum com outro produtor? Teve um lance desse dela. Teve, mas eu acho que foi um mais para frente, depois que ela teve uma pausa na carreira, foi um mais para frente. Aí, quando teve o segundo, e ela mesmo fala no especial que ela pega essas composições dela e dá uma segurada, porque, cara, é uma oportunidade também, não vou ser boba, né? O cara está dizendo que eu tenho que cantar isso aqui, o contrato está investindo, beleza, vou fazer isso. Só que aí o negócio deu certo, ela como imagem, né? Tipo aquela coisa toda, e vendeu, deu certo o primeiro CD, já no segundo, aí ela colocou as músicas dela, aí foi mais ainda, estourou com as músicas que ela tinha, a musicalidade dela foi colocada ali em prova e deu certo. E dali em diante, a minha mulher parece que foi talvez a artista feminina que mais vendeu disco em todas as épocas, entendeu? Sim. Então, assim, e aí eu fico lembrando dos solos, né, das músicas radiofônicas dela.
cara, são melodias, entendeu? Sim, sim. Aqui foi Brent Mason, foi Dan Huff, cara. E aí, cara, e aquele timbre lindo, maravilhoso, a música espetacular, a composição também, né? E aí você falou um negócio também, assim, a composição também é um negócio muito importante, né? Porque a composição, ela precisa ter esse viés de beleza. Eu acho que a composição em si, ela precisa te cativar pela beleza, né? Não apenas porque você compôs, é uma autoria sua, mas porque é bonito, cara, de ouvir. E aí eu acho que quanto mais melódico for a perspectiva da composição, cara, mais você vai ganhar o coração das pessoas, entendeu? Sim. Mais você vai conseguir atingir ali o emocional e vai ganhar o coração mesmo das pessoas que estão ouvindo aquela composição, Sim, né? sim. Por isso que as músicas mais conhecidas são simples, entende? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.